conhecendo mais um pedacinho do povo de Deus que vai morar no céu, amém? Bem sabemos que lá no céu não tem placa de igreja, é um povo lavado e remido do sangue do Cordeiro, amém? Conheço o pastor Álvaro, amém? Pode Senhor, a parte do pastor também. Que o Senhor possa nos continuar nos abençoando nessa noite. Você que tem sua Bíblia, abra o livro de Gênesis, capítulo 16. Gênesis, capítulo 16. Quem encontrou, diga amém. Amém. Vamos ver alguns versículos nessa noite. Vamos ao versículo 11 a seguir, amém? Disse-me ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor ouviu em seu sofrimento. Ele será como um jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os teus irmãos. Versículo 13. Este foi o nome que ela deu ao Senhor, que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê. Pois disseram: teria eu visto aquele que me vê? Por isso, o poço que fica entre Gades e Bergues foi chamado de Bet-Lai-Roi. Nome difícil, né? Agar teve um filho de Abraão, e este lhe deu o nome de Ismael. Abraão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu a Ismael. Pode sentar louvando o Senhor com as suas palmas nesta noite. Aleluia. O Senhor é um Deus maravilhoso, né, irmãos? Como a irmã Silvana falou aqui, parece que, primeira vez que eu leio, parece que a gente se conhece muito tempo, né, irmã Silvana? Eu cheguei a comentar isso com a irmã dela, pensando uns. Tem que editar que fala quando, né? Apesar que esse ditado é meio esquisito, mas quando o santo bate, né, irmão? Não tem esse ditado por aí? Então, a primeira vez que eu vi ela, parecia que a gente conhecia há muito tempo, né? Tem pessoas que Deus tira da vida da gente e tem outras que Deus joga na vida da gente, né? E a irmã Silvana que Deus jogou na minha vida, amém, irmãos? Que o Senhor possa continuar abençoando a vida dela e a família dela em nome do Senhor Jesus. E nessa noite, eu gosto de colocar o tema dessa mensagem: decisões precipitadas podem levar às más escolhas. Amém? Amém. Decisões precipitadas podem levar às más escolhas. Quando eu vejo aqui no livro de Gênesis, no capítulo 16, eu vejo aqui a história de duas mulheres. Uma por seu nome Sara e a outra por seu nome Agar. Só que essas duas mulheres vão viver papéis diferentes desses. Duas mulheres totalmente diferentes. A Bíblia vai dizer que quando Abraão e Sara desceram ao Egito, e quando eles saíram de lá, ela recebeu um presente, ela recebeu uma serva, recebeu uma mulher como sua escrava. E o nome de Agar no original do hebraico significa voo, ou aquela que foge. Aí eu comecei a perguntar, mas por que o nome dela significa no hebraico, sendo que ela é egípcia? Sendo que ela veio do Egito. Aí, pesquisando e olhando, alguns estudiosos vão dizer que provavelmente, assim que ela foi dada para Abraão e Sara como escrava, Abraão mudou o nome dela. Abraão tirou o nome egípcio que ela tinha e colocou de Agar. E a Bíblia vai dizer que eles saíram do Egito e ela começou a servir a sua senhora na sua casa. Só que o escravo daquela época, ele não tinha
suas escolhas, sobre os seus sentimentos, sobre nada. Ele era propriedade de outra pessoa. Então tudo que Sara mandava Agar fazer, ela tinha que fazer, porque era serva, era escrava. Poderia ocorrer alguma consequência disso. De fato ocorreu, porque a Bíblia vai dizer que Sara era estéril. E Sara significa princesa, senhora. Ou seja, uma senhora e uma escrava vivendo um dilema no mesmo lugar, na mesma casa, por causa de escolhas erradas. A Bíblia vai dizer que o Senhor havia feito uma promessa para Abraão, dizendo: olha, de ti será uma grande nação, você vai ter um filho. Sara, ela pensava que isso nunca poderia acontecer, porque eles querem. Então Sara vai fazer uma proposta. O versículo 2 diz assim: versículo 1, disse Sara, mulher de Abraão: não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar. Disse Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sara. Começa aí o negócio de errado. Por quê? Porque Deus não precisa da nossa ajuda para realizar os seus milagres. Deus não precisa da nossa ajuda para fazer nada. Ele faz do jeito que Ele quer, da hora que Ele quer e da forma que Ele quer. Sara vai dizer: Abraão, é o seguinte, o Senhor me impediu de gerar filhos. Primeiro, eu vou a culpa em Deus. Deus me proibiu de ter filhos. Não gero filhos. Então o que eu vou fazer? Eu tive uma ideia. Eu não sei onde ela arrumou essa ideia. Não sei onde. Mas ela falou assim: olha, já que Agar é minha serva e tudo que é dela pertence a mim, porque ela não tem direito a nada, o filho que no ventre dela for gerado, este vai ser o meu filho. Só que lá em Gálatas 2, 22 e 23 diz assim: pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Havia uma promessa na vida de Abraão e na vida de Sara. A promessa já estava estabelecida. Ei, quem tem promessa aí nessa noite? A promessa já está estabelecida na sua vida. Então, aquiete e sabeis que o Senhor é Deus. Não adianta eu, Juliana, querer ajudar a Deus, porque vai dar errado. Juliana não tem a capacidade que Deus tem. Deus é soberano. Deus é tremendo. E ela chega e diz assim: Abraão, você vai deitar-se com Agar, Agar vai engravidar, e aí vai começar a nossa família. Boa ideia. Abraão, irmãos, quando eu olho para Abraão, a Bíblia vai dizer que Abraão era passivo, manso. Mas às vezes eu fico meio assim nervosa com Abraão, porque Abraão, sabendo que havia uma promessa, ele poderia ter dito: não, Sara, vamos esperar no Senhor. E eu já aprendo algo, isso nessa noite, e já digo para a igreja: nem sempre a culpa é nossa. Entendeu, irmãs? Nem sempre a culpa é nossa. Às vezes nossos maridos também é culpado. Por quê? Se nós erramos, se ele está do nosso lado, qual é o papel? Corrigir. Abraão poderia ter dito: Sara, vamos esperar em Deus. Sara, vamos esperar a promessa do Eterno acontecer em nossas vidas. Sara, vamos esperar o agir dele. Mas não, Sara diz: tudo bem, eu vou ficar com Agar. Não sabendo Abraão, não sabendo Sara, eu tiro Agar fora dessa, porque Agar não teve culpa, ela era escrava. Então eu tinha que fazer tudo o que Sara mandava.
A gente, às vezes, pensamos que as coisas acontecem sem querer. Mas não é assim. Sempre há o agir de Deus em nossas vidas. E às vezes nós não entendemos esse agir. Às vezes nós não entendemos este trabalhar do Senhor. Enquanto Abraão está ali com Agar, a Bíblia vai dizer que ela engravida. Tudo que Sara queria acontecer, Agar agora está grávida. Só que agora a Sara tem que aguentar as consequências. Como eu disse, as nossas escolhas erradas podem gerar consequências. E essas consequências, muitas das vezes, não se diz apenas a respeito de mim, mas daqueles que estão ao meu redor. Aquilo, as escolhas que eu faço, ela pode interferir tanto na minha vida, como na minha família, no meu ministério, no meu trabalho. Vai englobar todo mundo. E foi isso que aconteceu aqui. Sara agora se vê numa situação difícil. Por que ela se vê numa situação difícil? Porque agora Agar olha para ela com desprezo. Agar agora vai olhar para ela desprezando ela. Imagino eu, Agar olhando para ela e talvez poderia até dizer: eu engravidei, e agora? E a Bíblia vai dizer que Abraão ficou mais chegado, começou a se chegar a Agar. E aquilo não foi bem visto pelos olhos de Sara. Quem provocou isso tudo? Igreja, quem provocou isso tudo? Sara. Aí Sara chega para Abraão: Abraão, culpa é sua. Sara, ela vai jogar a culpa em Abraão. Sara vai dizer: a culpa é sua, Abraão, porque você agora está olhando para ela, você está me desprezando, Abraão, só porque ela agora está grávida. Só que Abraão, ele vai dizer algo para Sara. Diz: olha, é o seguinte, a serva é sua. Em outras palavras, eu não tenho nada a ver com isso. O problema foi você que arrumou. Você gerou um problema, Sara. Agora você se vira com o problema. E muitas vezes, irmãos, acontece isso na vida da gente. Nós mesmos geramos o problema. Aí nós não conseguimos resolver o problema e descontamos em outros. Isso vem desde a criação do mundo. É verdade. Adão, por que você pecou, Adão? Ah, Senhor, eu comi do fruto proibido porque foi a mulher que o Senhor me deu que me fez comer. Aí o Senhor perguntou: mulher, por que você comeu? Ah, Senhor, foi a serpente. Aí a serpente vai para um lado e para o outro: o que eu vou dizer que é culpado? Acontece isso, infelizmente. É mais fácil a gente transferir a culpa do que assumi-la. É mais fácil a gente colocar um pano por cima do que destampar e consertar a situação. É mais fácil a gente querer largar tudo do que pedir ajuda, do que querer, aleluia, avançar. Mas não, às vezes o orgulho faz muitas pessoas cair em quedas. É mais fácil eu chegar perante o Eterno e dizer: Pai, eu pequei contra ti. Somente contra ti eu pequei, fazer como Davi fez. Mas só não retire de mim o teu espírito. Aleluia! Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Aleluia! Davi viu que a sua culpa estava tão grande, o seu pecado estava tão grande, que ele estava perdendo a alegria da salvação. Ei, não perca a alegria da salvação. Chega diante de Deus e diz: Deus, eu pequei e eu sou necessitado do teu perdão. Que uma coisa eu lhe digo: Ele vai te perdoar. Ele perdoa.
Então Sara disse a Abraão: cai sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços, e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja juiz entre mim e você. Ainda coloca Deus no meio do negócio. Deus tem nada a ver com isso. Deus não pediu ajuda. Deus não pediu. Olha para você ver em Isaías 41:13. Pois é o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita. Aleluia! E diz a você: não temas, eu o ajudarei. Glória a Deus. Não sou eu que pego na mão de Deus, é Deus que pega na minha mão. Não sou eu que ajudo Deus, é Deus que me ajuda. Aí você vai dizer: que o Senhor faça juízo entre mim e você, Abraão. E agora? E agora? Abraão diz: olha, a tua serva pelas tuas mãos, faça dela o que você quiser. Lendo esse texto aqui, olha que eu já li muitas desse texto, eu fico imaginando a discussão dos dois ali, H do lado, só imaginando: o que eu tenho a ver com isso? Eu só estou cumprindo com o meu papel de serva. Eu só estou cumprindo com o meu papel de escrava. Eu não pedi para estar aqui, eu não pedi para estar grávida, eu não pedi nada disso. E a Bíblia vai dizer que Sara, ela maltrata muito Agar. E algumas traduções vão dizer que Sara chegou até a agredir Agar. Aí eu fico imaginando Sara chegando para Agar, humilhando ela com palavras. Porque palavras, às vezes, irmãos, dói mais do que um tapa. Tem palavras que a gente ouve que fica marcado para a vida inteira. Esses dias eu ouvi uma irmã dizendo que desde criança o pai dela falava assim: você é burro. E ela cresceu acreditando que ela era burra. Depois que ela aceitou Jesus, Jesus entrou na vida dela, ela falou assim: eu não sou burra não. Jesus não me chama de burra. A partir daí que ela foi tirar aquela palavra de infância da mente dela. Por isso, como a irmã Silvana falou aqui, precisamos ter cuidado com as palavras que nós falamos. Tem palavras que ofensa, tem palavras que corta, tem palavras que dói, tem palavras que fica cravada. Se você pegar um prego e bater numa madeira, e quando você pega e arranca aquele prego, o prego saiu, não saiu? Mas o buraco não fica? Assim é a palavra. Por mais que você diga uma palavra e você vai lá e pede desculpa, quem ouviu aquela palavra sempre vai se sentir ofendido por aquela palavra. Por mais que perdoou, mas a cicatriz sempre fica. E a galera não aguenta a situação, não aguenta a pressão, então ela vai fazer juízo ao nome dela. Fugir. A única solução que Agar teve foi fugir. Eu vou fugir. É o que acontece muitas vezes em nossas vidas. Não aguentamos a pressão, não aguentamos a luta, não aguentamos o sofrimento, vou fugir. Mas só que o nosso fugir é: vou ficar em casa, vou ficar
tem promessa em nossas vidas, a gente pode até tentar fugir, mas Ele vem com o seu anzol e nos puxa. Ele vem com o anzol e puxa. Um certo dia, um pregador contando um testemunho que ele escutou de um pastor. Esse pastor foi pregar em um determinado lugar. Chegando lá, ele parou, entrou no bar. Ele pensou: ninguém que me conhece. Para você ver que aonde você está, os olhos de Deus estão. H pensava: eu vou fugir, ninguém está me vendo mesmo, eu sou uma desprezada, ninguém me vê. E ele dizia assim, chegou nesse bar e falou assim: me dá um copo de cachaça. O pastor contando: me dá um copo de cachaça. Ninguém me conhece mesmo. O moço não dá a vida bem e falou assim: você quer cachaça? Mas você é um pregador que vai pregar em determinada igreja? Você acha que você não é conhecido? Você acha que você não é visto? Talvez eu não possa ser visto pelo olho do meu pastor, pelo olho do meu esposo, mas eu sou vista pelos olhos do Eterno. A Bíblia vai dizer que se eu me esconder no mais profundo do abismo, lá Deus está. Então Agar pensava: eu vou fugir, porque aí não vai ter Abraão, não vai ter Sara para me encher a minha paciência. Vou ficar no deserto, seja lá o que acontecer, ou eu morro lá por lá mesmo. Ela pensava isso. Ninguém se importa comigo. Talvez na mente dela, porque na minha seria assim. Às vezes a gente não passa isso. Ninguém se importa com a gente. Ninguém se importa comigo. Ninguém está nem aí. Se você já teve esse sentimento, eu lhe digo nessa noite: não te preocupe. Talvez o teu pai, tua mãe pode abandonar. Talvez o esposo pode abandonar. O filho pode abandonar. Mas existe um Deus que jamais vai nos abandonar. Ele não nos abandona. Aleluias. E Agar fugiu. O anjo do Senhor encontrou Agar. Ela pensou: ninguém vai me encontrar. Ninguém mesmo iria encontrar ela, mas o anjo do Senhor encontrou Agar. E por muitas vezes, quando diz anjo do Senhor, na teofonia é o próprio Deus encontrando com ela. O próprio Deus foi ao encontro de Agar. Ela pensava que ninguém iria ao encontro, mas Deus foi ao encontro dela. Perto de uma fonte no deserto, no caminho de sul. E perguntou-lhe Agar, serva de Sarai: de onde você vem e para onde que você vai? Estava de onde? Estou vindo lá da casa de Sara. E para onde que você vai? Para onde? Sei lá para onde eu vou. Tem destino para mim não. É igual o hino que diz: andei sem destino, perdi a razão. Mas no final sempre encontramos a solução, né? Aleluia! Sempre tem uma solução. Aleluia! E a solução para Agar foi o próprio Deus. Glória a Deus! De onde tu vens e para onde você vai? Meu Deus! Talvez a sua história está caminhando assim como de Agar. Para onde que eu estou vindo? Para onde que eu vou? O que está acontecendo? Hoje eu vi um áudio. Oh, Jesus. Eu falei: Deus, o que é isso, Senhor? Quando eu penso que os negócios estão bons, aí o Senhor surge com umas questões que abalam a gente, mas Deus está no controle. Se Deus está na direção, meu querido, se Deus está na direção, minha querida, não temas. Confie somente, porque Ele está te ajudando. Ele está te fortalecendo.
Ele está te animando. Ele está dizendo nessa noite: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eis que eu te esforço e te ajudo com a minha destra fiel. A destra fiel de Deus nesta noite está pegando você pelas tuas mãos. Você pensava que não iria conseguir vencer mais a semana, mas você está aqui nesta noite, porque Ele te deu a vitória. Ele te garantiu essa vitória. Diz mais o anjo. Disse então o anjo do Senhor: volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Ele faz a pergunta e ele mesmo dá a resposta. Você veio lá da casa de sai, agora você vai voltar para lá. Vai lá. Você vai voltar, vai sujeitar, ou seja, tudo que Sara falar, você faz. Tudo. Se mandar limpar o chão, limpa o chão. Se mandar ficar o dia inteiro dormindo, vai dormir. Mas tudo que ela mandar, você vai executar. Aleluia. Disse mais o anjo. O anjo, né, o próprio Deus aqui fala: sujeita ela, mas não se esqueça que tem promessa. Tem promessa. Mas diz o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém poderá contar. Disse ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Está sofrendo? Deus está te ouvindo. Está com a alma gritando? Deus está ouvindo. Só se sujeite-se a Ele. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Tem pessoa que só fica com a parte dentro do versículo: o diabo fugirá, mas esquece de estar sujeito a Deus. Se eu não estiver sujeito a Ele, se eu não estiver no querer dEle, se eu não estiver sobre o domínio dEle, o diabo vai continuar fazendo gracinha do mesmo jeito. Para o diabo bater em retirada, eu tenho que me sujeitar ao querer e à vontade de Deus. Irmãos, Agar era escrava, sim, era escrava, mas por causa da semente que havia no ventre dela, para vocês verem, há males que vêm também. Tem coisas que acontecem que a gente pensa que no final, no começo é mal, mas no final é bem. Foi o que aconteceu com Agar aqui. Ela pensava que aquela vida que ela estava vivendo estava mal para ela. Mas no momento que agora se vê gerando no seu ventre um filho do pai da promessa, as coisas mudam. Deus vem falar com ela. Deus vem fazer promessa para ela. Deus vem falar para ela: eu estou te ouvindo. Outrora nós pensávamos que nós iríamos morrer. Outrora estávamos caminhando para uma sepultura sem fim, sem volta. Mas quando encontramos com Cristo, quando em Cristo encontrou as nossas vidas, Ele nos mudou, Ele nos transformou, Ele nos restaurou, Ele nos resgatou e Ele nos salvou. Glória seja dada a Ele. Só o Senhor é Deus. Então nesta noite, não fique questionando a Deus o porquê disso, o porquê daquilo, o porquê daquilo outro. Faça como Jó fez. Aceite. Glorifique.
sobre as nossas vidas. Esse é o nosso Deus. Vai fazer 4 anos que eu estou fazendo tratamento, que em 2020 eu fui ao médico, encontrei um caroço no meu seio, fui ao médico, pedi um ultrassom, para você ver que às vezes, irmãos, a gente precipita. Fui fazer o bendito lá do ultrassom, a médica, eu saí da mesa, a médica olhou para mim e disse: você é nova. Olhei para a cara dela assim, a chance de cura. Aí eu, tá. Aí já começou, né? Aí já foi uma portinha para o inimigo começar a lançar seus dardos. Eu falei: Jesus, o que está acontecendo, Senhor? Eu peguei o resultado, coloco a categoria lá, foi a 4. Beleza. Aí eu fui mostrar, mandei as fotos para o irmão da igreja que ela trabalhava com um médico e mostrou para ele. E ele falou assim: olha, fala para ela, quando ficou olhando no Google, não. Estava demais, já tinha olhado. Eu já estava desesperada. Eu já estava arrumando esposa para o meu marido. Ó, para você ver. Porque pelo que eu vi, eu ia, né, chance de morte. Já estava com o esposo do meu marido. Falei: Senhor, e agora? Minha netinha até novinha, nem vou curtir. Senhor, então, vou encaminhar tudo e vou morrer. E o médico falou com a minha amiga: olha, que era câncer, era maligno. O próprio médico falou que era. Aí, beleza, fui orar. Uma prima me teve um sonho comigo e falou assim: olha, falei, irmãos, só o sangue de Jesus. Não, Ju, tive um sonho com você, que você está no altar, magrinha, eu quero emagrecer, meu irmão, quero, mas não desse jeito. Lá magrinha, pregando a palavra de Deus, você estava doente. Eu, pronto, Jesus, vou morrer, vou para a glória. Mas que bom que eu estava lá mesmo, morrendo, fazendo a obra de Deus, isso que importa. Eu falei: Deus, até o último fôlego eu estarei ali fazendo a sua obra, Senhor. Aí eu fui orar, coloquei a igreja toda para orar. Vamos orar. Mandou fazer biópsia. Fazer a biópsia: Senhor, tem misericórdia, meu sofrimento entregue. Mas Deus é o Deus de vitória. Quando eu pego ali, que eu levo para a médica falou assim: olha, é benigno. O que era para ser maligno se tornou benigno. Ou seja, você não está com câncer. Eu falei: Deus, obrigada, Senhor. Mas Satanás é tão sujo, irmãos, que ele cisma, ele tenta colocar essa enfermidade em mim de qualquer maneira. Mas está repreendido em nome de Jesus. Antes disso, eu tinha feito uma cirurgia no nariz, já fiz 4 cirurgias nesse bendito nariz, que o médico falou comigo que o nariz é muito ruim, não tem jeito, porque deu um tumor, irmãos, no nariz. Para vocês verem como que o inimigo é sujo, ele tenta. O inimigo pelejou, mas não conseguiu. Eu clamei por Jeová e foi ele que caiu. Fiz a biópsia também benigno. Eu falo: Deus, Tu és o Deus que está no controle. Imagina, irmão, se eu, né? Tudo bem que nos primeiros dias eu enlouqueci, mas depois voltei de novo a ser juvenil espiritual, porque todo ser humano é ser humano, tem sentimento. Se você receber uma notícia dessa, você vai ficar de cabelo em pé? Porque essa é uma enfermidade que infelizmente ninguém quer ter. Mas infelizmente a maioria das pessoas estão morrendo com isso. Mas Jesus é o Deus que cura, é o Deus que salva, é o Deus que liberta, é o Deus que faz história nova. E Ele estava fazendo uma nova história para Agar. O versículo 13 diz assim: este foi o nome que ela deu ao Senhor, que lhe havia falado: Tu és o Deus que me vê? Tu és o Deus que me vê, pois dissera: teria eu visto aquele que me vê? Aleluia. O poço daquele que vive
vai falar a respeito. Nós estávamos com um sonho, com aqueles que estavam sonhando, como o Senhor nos tirou da escravidão. A gente estava sonhando. Tem coisas que acontecem que a gente pensa que é sonho, mas